Hebreus capítulo 12, capítulo 13, perdão, versículos 20 e 21. Tema da pregação nesta noite: o sangue da aliança eterna. Amém? Hebreus 13, 20 e 21. Glória a Deus. Palavra do Senhor, amados. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos ao nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, dependendo da versão, nosso Senhor. Amém? Podem sentar, amados. Ainda o capítulo 2, versículo 8 de Filipenses, está propondo que Jesus, sendo obediente, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando a gente para tentar compreender este conceito de aliança, proposta de Deus para com o homem, para com a humanidade, todo o relacionamento de Deus com o homem, em toda a sua história, desde o Adão até este período que nós chamamos período da graça, foram períodos realizados em alianças que Deus fez com o homem. Aliança da inocência, aliança da consciência, aliança do governo humano, aliança ainda dentro deste contexto do governo humano mesmo, aliança com Noé, posteriormente aliança com Abraão, um outro tipo de aliança também, sem tirar aquelas alianças 7 principais que a gente compreende, aliança com Davi, e posteriormente esse tipo de aliança que nós estamos vivendo, chamado aliança da graça. E quando nós pegamos este contexto, irmãos, do relacionamento com Deus, sempre Deus teve um propósito único e exclusivo de se relacionar com o homem. Ainda em cima disso, nós chamamos de pacto também, porque Deus ele fez um pacto na eternidade passada. Ainda antes, a Bíblia está propondo, o próprio Paulo está falando que antes de ter criado todas as coisas, o próprio Deus na eternidade, Ele já tinha preparado o Cordeiro de Deus, que tinha sido imolado antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E quando a gente para e tenta perceber, Deus lida conosco ainda hoje por meio de alianças. O problema é que quando no passado Deus trazia um tipo de aliança para ir conduzindo este homem até o dado momento que de fato a gente compreende como sendo este momento de um pacto. E este pacto, diferente da aliança, ele é feito entre duas pessoas. E este pacto na eternidade passada, antes de criar todas as possibilidades, antes de Deus começar no livro do Gênesis mesmo, a lançar, a criar céus e terra, antes de haver anjos, antes de haver qualquer possibilidade, próprio Deus já estava na eternidade, em conselho, em concílio consigo mesmo, na pessoa dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este pacto estava na simples condição de que o homem haveria de falhar, mas de que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, haveria de tomar a condição humana para poder redimir a raça humana do seu pecado e da sua transgressão e da sua iniquidade. Por isso a Bíblia diz no João capítulo 1, versículo 12, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então tudo que nós somos e tudo que nós temos, de fato e de verdade, nós somos o processo ou o produto de um pacto de Deus, para com Deus,
de Deus na pessoa do Pai e de Deus na pessoa do Filho. O salmista, no Salmo 2, ele está falando: e lançarei o decreto, e tu me serás por pai e eu te serei por filho. Mostrando que haveria de ter uma circunstância futura em que o próprio verbo de Deus tomaria forma de carne, forma de homem, para redimir e para resgatar a humanidade. E assim, quando nós entramos na presença de Deus, nós não fazemos mediante os nossos atos de justiça. Quando nós nos colocamos perante Deus, não fazemos porque somos bons. Mas todas as vezes que o homem se coloca na presença de Deus, ele o faz mediante o sangue do pacto, ou sangue da aliança. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós antes da fundação do mundo. Com isto, todo o aspecto de justiça do homem não é do homem em primeira instância, é de Deus, na pessoa de Jesus. Porque o Filho de Deus se fez homem no seu tempo, e ele tomou sobre si tudo aquilo que de alguma forma interferia em nós para reatar a nossa comunhão com Deus. O próprio Filho sendo aliança, sendo pacto com o Pai, sobretudo ele está tomando o homem, está tomando a humanidade, está aqui redimindo e resgatando aqueles que de fato haveriam de crer na mensagem da pregação do Evangelho, mas sobretudo na mensagem do Cristo que derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. O exemplo é isto, é a ceia do Senhor. É quando a gente para, no mínimo em duas liturgias, a do batismo e a da ceia. Porque a do batismo estamos falando da nossa capacidade de estarmos nos relacionando com Jesus mediante a morte, sepultamento e ressurreição. E na ceia, pelo simples fato de compreender que não tínhamos ligação com Deus, estávamos totalmente rompidos, mas Jesus nos reconciliou com Deus mediante o seu corpo, mediante o seu sacrifício, mediante o sangue derramado na cruz do Calvário. Hoje, neste momento, nesta instância, aqui e agora, o partir do pão é a capacidade de renovar esta aliança que nós temos com Deus. O pegar o suco da vida e tomar é a capacidade de estarmos renovando a nossa comunhão com Deus, mas não na nossa pessoa, mas mediante a pessoa de Jesus. Porque o meu ato de justiça, ele não é suficiente para me redimir. A minha capacidade de obediência, ela não é uma obediência totalmente cabal para me redimir e para me resgatar. E tudo isto vem por um processo, e este processo do sacrifício do Filho de Deus, do Cristo que se fez homem, foi à cruz, morreu, triunfou sobre a morte, ressuscitou, está à direita de Deus, sempre falo isso para vocês, e ainda intercede por nós, é o que a Bíblia está falando. E dentro desta passagem, ou destas duas referências bíblicas, a de Hebreus e depois a de Filipenses, duas considerações que a gente pondera, ou que a gente questiona. A primeira é a nossa condição de filhos, o simples motivo de sermos adquiridos por Cristo através do sangue de Jesus, é que de fato nos traz a condição de sermos herdeiros de Deus, filhos de Deus. Compreensão: Jesus é o meu Senhor, é o meu libertador, foi aquele que me redimiu, é o meu resgatador fiel, do ponto de vista do resgate mesmo, da remissão. No conceito do homem, ele é o unigênito, ele é o primogênito de Deus, é o mais velho, o filho mais velho de Deus. Na condição de Deus, ele é o unigênito do Pai. E quando ele se oferece como homem, e quando ele vai ao sacrifício pela humanidade, ele se torna aquele que é o irmão mais velho dentre muitos irmãos que haveriam de serem redimidos. É aquele que nos traz a filiação, é aquele que nos traz a capacidade, ou é aquele que nos readquiriu em Deus, ou pelo seu sangue, como sendo filhos de Deus. Ele desistiu de tudo,
Preste bem atenção. Jesus desistiu de tudo. Ele desistiu da sua totalidade, ele desistiu da sua própria vontade, ele desistiu de todas as suas possibilidades para no tempo e no espaço se tornar homem, não tendo nenhum tipo de glória, senão tendo em si a compreensão de Filipenses 2, que em sendo Deus não tem por usurpação o ser igual a Deus, mas é encontrado na forma de homem, de servo, sendo servo obediente até a morte, morte de cruz. Então ele abre mão de todas as possibilidades para ter uma relação íntima e profunda com o homem. E quando ele faz isso, quando ele se dedica na sua totalidade por cada um de nós, agora o que ele procura do homem é a capacidade da reciprocidade, ou seja, ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão da sua glória nos céus, ele tornou-se homem, ele veio, ele foi configurado como sendo homem de sofrimento, como aquele que o profeta Isaías diz, que passando alguém por ele, olhando para ele, não achava nada de diferente. Homem comum, sofrido, experimentado no trabalho. E quando ele busca esta reciprocidade, então devemos desistir de nós mesmos e nos dedicarmos com tudo o que nós somos e com tudo que nós temos a Ele, porque Ele se dedicou com tudo que Ele era por nós para nos redimir. Crente, servo, discípulo, filho, ele só pode falar sim, eu sou cristão, sou servo, sou discípulo, fui comprado pelo sangue de Jesus, fui redimido, fui readquirido por Cristo na condição de filho pelo seu sangue. Ele só pode falar que ele é isto tudo, caso ele abra mão de tudo. Caso ele pense na possibilidade de dedicar tudo que ele tem, tudo que ele é para Deus. Porque Deus dedicou tudo que ele tinha e tudo que ele era para o homem em Cristo Jesus. E nós estamos aqui nesta noite. Este deve ser o nosso esforço contínuo. Deus não trabalha com meta e nem com nota. Você tirou uma nota baixa, mas tirou uma nota alta, então você pega o meio destas duas notas e faz aqui uma média para passar de ano. Não acontece assim conosco. Ou você tem a sua totalidade em Deus, ou você não tem nada. Ou você se consagra e se dedica na sua totalidade com tudo que você é e com tudo que você tem para Deus, ou você não tem a possibilidade de se atestar como sendo cristão, como sendo servo. Alguns de nós pensam na média final, e não é assim que funciona. Bom, mas eu começo tirando média baixa e vou evoluindo até tirar médias altas ou notas altas. Não funciona assim. Você é crente, você é remido. O próprio Filho de Deus se doou por você e Ele cobra de você doação. Ele quer a sua totalidade, Ele quer a sua entrega. Ele quer você por completo. A integralidade da fé é justamente isto. É você ser um cristão completo, perfeito, peleios. É quando Jesus está falando de ser de perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, completo, como completo, ou seja, amadurecido, como amadurecido é. Então a nossa proposta é justamente esta, a de nos encontrarmos nesse contínuo esforço, principalmente da não desistência, mas da capacidade de continuar, de abrir mão de nós mesmos, de abrir mão de tudo aquilo que pensamos, de tudo aquilo que é, de alguma forma é o nosso projeto de vida, para alcançar aquele que é o nosso tudo, aquele que é a nossa possibilidade de ligação ao Pai, aquele que nos proporcionou outra vez a condição de sermos chamados filhos de Deus. E esta condição, que é um esforço contínuo de cada crente, tem que ser uma condição de esforço contínuo até a eternidade. Eu desisto pelo caminho? Não, você não desiste. E hoje nós criamos uma nova nomenclatura de crente. O crente desviado, como se fosse um outro tipo de crente. Tem aquele crente que é o crente
congregacional, tem aquele outro tipo de crente que é o crente que está espiritualmente bem, aquele outro tipo de crente que é o crente que está espiritualmente mal, tem aquele outro tipo de crente hoje que a gente chama de desigrejado, e tem outra configuração de crente que é aquele que está desviado. Deus não aceita esta possibilidade. Isto é infame. Isto é um tipo de profanação contra o sacrifício de Cristo. Ou você é tudo, ou você é nada. E o próprio Jesus está falando: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. Ele não te deixa possibilidades de meio termo. E Ele não busca a sua própria obediência também, porque a maioria de nós fomos configurados dentro do nosso discipulado cristão a compreender que a nossa obediência nos trouxe a salvação, e não é a nossa obediência. A sua obediência não te salva, mas a obediência de Jesus como Filho de Deus, como homem, que foi à cruz e que obedeceu fielmente, subjugou, sujeitou fielmente para resgatar e redimir a humanidade, é que salva a humanidade. Então a minha obediência não me salva, mas a obediência de Cristo por mim é que me traz salvação. Bom, então, se Ele foi obediente, eu não preciso ser. Ponto final. Não, isto é calvinismo. Porque a proposta, caso você compreenda ou queira compreender, a sua obediência está na obediência do sacrifício. Então, porque você é crente, você obedece, mas sabendo que o que te traz salvação é a obediência do próprio Filho de Deus. Você é salvo pela fé, a sua obediência já é a condição do salvo. É porque você é salvo que você consegue obedecer. Obedecer aqui o Filho de Deus, o mediador entre Deus e os homens. Porque quando se fala de obediência, você tem muitos conceitos de obediência. O Pai de Santo é obediente, o budista é obediente, o ateu é obediente. Mas a obediência aqui é em cima de uma pauta, é em cima do Filho de Deus, em cima do sacrifício do Filho de Deus por você, por cada um de nós. A sua santificação é condição de salvo. A sua consagração já é condição de salvo. A obediência de Cristo Jesus te trouxe a possibilidade de você poder obedecer, de você poder se santificar, de você poder se consagrar, de você poder ter uma vida de intimidade profunda e íntima com o Senhor, porque fomos salvos mediante o sacrifício da cruz, e não de outra forma. E alguns propõem a minha obediência, a minha oração, a minha fé. A sua obediência, a sua oração e a sua fé não pode nada, se não for debaixo da obediência plena de Cristo Jesus. Então, quando ele está falando orai sem cessar, na pessoa de Paulo, ele está falando porque o crente tem que orar. Seguir a paz com todos, e a santificação é uma condição para ver a Deus. Sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, é uma condição de relacionamento com Deus. Eu não quero ser um bom militar que obedece normas. Eu não quero ser um bom funcionário público que cumpre a sua escala. Eu não quero ser um CEO de uma empresa que sabe administrar bem, mas a minha compreensão de obediência está única e exclusivamente na possibilidade da obediência do Filho de Deus que se entregou por mim e por cada um de nós. Se você está aqui nesta noite, compreenda, você está porque Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, para te redimir e para te resgatar. Amém? A segunda questão, irmãos, a ser ponderada: o sangue de Cristo tem uma quádrupla relação na sua aliança para conosco. Primeiro, o sangue de Jesus. É por este sangue que o pecado é cancelado. Segundo aspecto do sangue de Jesus, pelas agonias de Jesus, a justiça divina é satisfeita. Terceiro aspecto do sangue de Jesus, por sua morte, a lei é honrada
ou cumprida no seu próprio corpo. Jesus, ele não veio para abrogar, para anular a lei, ele veio para cumprir a lei por cada um de nós. A lei foi honrada, ele cumpriu no seu próprio corpo. E o quarto aspecto, pelo precioso sangue, em tudo, ou em toda a sua eficácia mediadora e em todo o seu poder de limpeza, Cristo cumpre tudo o que ele estipulou fazer pela raça humana para com Deus. Ou seja, Jesus cumpriu integralmente tudo aquilo que ele propôs na eternidade passada de fazer por nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que Deus morre na pessoa de Jesus, ou que, perdão, eu vou até buscar esta referência. Estava lendo ela hoje à tarde, enquanto preparava a mensagem. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus mediante. Então, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus me redime, quando Jesus está me resgatando, irmãos, compreendam isso, Ele está me redimindo e me resgatando, não na minha santidade, não na minha perfeição, mas na minha incapacidade de fazer alguma coisa útil para o reino de Deus. Então olhem para o sangue de Cristo e lembre-se que a partir de Cristo a nossa aliança foi cumprida. Então a parte de Jesus foi cumprida para com Deus, por isso é que nós estamos aqui. Jesus cumpriu a sua parte. O homem, por mais que tentasse esboçar mérito, ele não conseguia, e por mais que ele tentasse ser um bom religioso também, ele não haveria de agradar a Deus. Ele pecou. Em Adão ele transgrediu. E quando a gente para analisar bem este conceito, sabe quando Jesus morreu por você? Na sua transgressão. Sabe quando ele morreu por você? Na sua iniquidade. Quando ele morreu por você? Nos seus pecados, na sua inimizade. Bom, mas ele não morreu por mim, depois me chamou para abrir mão de tudo isso e me tornar santo? Não, ele morreu por você na eternidade passada, posteriormente ele vem. Isto é um contexto histórico, já ele vem e morre por você como verbo de Deus, que tira o pecado do mundo, e depois ele já está redimindo aqueles que haveriam de crer pela fé. Se você tem fé, você tem possibilidade. Se você tem fé no sacrifício de Deus, no sacrifício do Filho de Deus, no sangue de Jesus, você tem todas as possibilidades. Jesus fez tudo para com Deus, ele cumpriu o pacto para com Deus, pacto de Deus para com o próprio Filho. Olha, então você se torna homem, você vai lá, você não peca, você vai ser totalmente justo, você vai justificar toda a humanidade, pegar todo o pecado da humanidade, cravar no seu corpo, você vai pegar o seu corpo, você vai cravá-lo na cruz, e para vencer definitivamente o pecado, você vai morrer. E foi isso que Jesus fez. Agora, Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A parte B, você morreu, agora você vai ressuscitar, você vai vencer o pecado para a humanidade, você vai vencer a morte para a humanidade, você vai tomar o seu lugar de glória. Uma única condição, irmãos, que poucas pessoas param para pensar: Jesus, ele tomou uma forma humana, ele é 100% homem, ele é 100% Deus, na sua condição de divindade, ele é 100% Deus. Bom, e hoje o que ele é? Ele é 100% homem perfeito, ele é 100% Deus. Ele se enclausurou, ele se fechou dentro de um corpo humano para toda a humanidade, por amor de cada um de nós. O ato de estarmos aqui já está falando de Jesus entrando na dimensão de um corpo, ou seja, limitou-se dentro de um homem. Bom, mas ele é 100% homem aqui, na eternidade ele vai ser Deus. Não é. Ele sempre, de quando ele tornou o verbo de Deus,
daí para frente ele sempre se tornou o homem perfeito, o Deus perfeito. Por isso a Bíblia está falando que ele é cordeiro e ele é leão. E ninguém tenta e ninguém força para tentar compreender o que de fato representa isto. É o homem perfeito, é o Deus perfeito. O sangue é o cumprimento desta aliança do lado do devedor. Então eu precisava pagar isto perante alguém. Jesus veio e derramou o seu sangue por mim. Praticamente o pacto do pai com o filho se tornou carne, depois de tudo ele chega na presença do pai. Isso é uma forma até meio brusca de tentar explicar, e ele fala: então eu fiz a minha parte agora, morri por eles, cumpra a sua parte. E o pai cumpriu a sua parte. É o que Paulo está falando, sendo pois justificados pela fé. E depois no versículo 8 ele está falando: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda santos, pecadores, justos, injustos. Então ele morre por você quando você não tinha valor. E a ironia é que o crente, antes do evangelho, ele sabia que ele não tinha valor nenhum. E quando ele vem para a igreja, ele se enche de valor. Ele quer ter direitos, ele quer ter benefícios, ele quer ser compreendido, ele quer ser aceito. Bom, mas faz um retrocesso, pensa aí, quem que você era? Bom, eu era ninguém. Quem você é agora? Continua sendo ninguém. É simples assim, irmãos. Porque tudo que você o é para a glória de Deus. Porque Ele entregou-se por você, logo você se entrega por Ele. Mas quando a Bíblia diz que por bom preço fostes comprados, então você tem valor. Mas o valor que você tem não é o valor que você põe, é o valor que Deus pôs, é o valor do sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, você perdeu. Então o evangelho sem cruz é mentiroso. O evangelho sem sofrimento é mentiroso. O evangelho sem perdão dos pecadores é mentiroso. Graça barata. A graça mal baratada é a igreja que perdoa pecados, mas Deus não perdoa pecados, Deus perdoa pecadores. O evangelho que não fala da proclamação do evangelho da paz é falso, é mentiroso. O evangelho que te propõe Eu fico perturbado quando eu assisto programa de televisão e põe em emissora para assistir alguma coisa supostamente gospel, evangélico, porque sempre tem um cara que está ganhando um carrão, sempre tem um cara que está ganhando uma casona, está cheio de funcionários, mora dentro de um condomínio fechado, mas antes eu era trambiqueiro, eu era cachaceiro, eu cheirava pó, eu fazia tudo, era prostituta, agora hoje estou aqui santo, minha esposa é santa, meus filhos são santos, moro dentro de um condomínio fechado, tem um carrão do ano, é importado, tem uma frota de carro, tem uma empresa grande, ampliando os meus negócios. Aí você para e pergunta: bom, e os seus funcionários? Nenhum deles são crentes? Porque este evangelho que se prega por aí só tem patrões. Mas o evangelho que se prega na Bíblia, eu tenho falado para vocês, profeta não vai em banquete de rei. É irônico isto, irmãos. E quem trabalha melhor isto é um filósofo, teólogo, pastor do século XVIII, chamado Søren Kierkegaard, porque dentro do seu país, Dinamarca, todos quantos eram para ser ordenado ao ministério pastoral, tinha que ser ordenado, porque então era um país que ainda tinha um império, era real, era o rei que ordenava o pastor para a condição de pastor, e ele não concordava com isso, ele discordava disso. Se o rei é profano e consagra um pastor, esse pastor vai ser profano. Põe isso na cabeça. Se o rei é Bolsonaro e consagra pastores, estes pastores vão ser. Se o rei é Lula e ele consagra pastores, estes pastores vão ser. Então é simples compreender o evangelho, é simples. Crente não se mexe com aquilo que não lhe diz respeito. Ele não é socialista, ele não é
de centro-esquerda ou centro-direita, ele não é de centrão, ele não é de extrema-direita, ele é cristão. Simplesmente cristão. Bom, mas é porque eu tenho ideais sociológicos. A sua ideologia não é cristã, a sua fé é cristã. O seu ideal é como cidadão. E outro, todas as vezes que você for à urna e fizer opção para votar em cima de um candidato de sociologia ou sociólogo, ou que tem uma visão estritamente sociológica, ou comunista, e assim, ou de esquerda, vê o que acontece no mundo com todos os países que são comunistas. Mata crente, confisca templos, expulsa fiéis, e a gente vai às urnas e vota nesses camaradas. Bom, mas eu sou a favor da família. E a gente vai na urna e vota em alguém que vai armar a população. Então o que eu faço? Não levante bandeira, seja cristão. Levante a bandeira da fé, ore, clame, busque. Tem que votar, faça uma opção que seja conduzida pelo Espírito Santo, não pelos seus ideais, pelos seus viés, mas por aquilo que o próprio Deus colocar pelo Espírito Santo na sua mente e no seu coração. Bom, e se eu quiser votar rasurado, hoje não vota rasurado, né? Mas se eu quiser anular o meu voto, anula o seu voto. Se você não tem paz e nem tem fé para votar, anula. Mas não vota em gente calhorda e depois fica fazendo militância em cima desta gente como resultado da fé cristã, porque o resultado da fé cristã chama-se sangue de Jesus. A nossa condição de santificação e de salvação está única e exclusivamente no sangue de Jesus. A justificação é um cumprimento desta aliança da parte de Deus. Ele cumpriu por você. Agora, da sua parte só resta crer. Porque Jesus fez a sua parte também. Jesus cumpriu a sua parte, morreu. Deus, o Pai, cumpriu a sua parte, justificou. Agora cabe você. Qual é a sua parte? Você entra com a fé. Bom, mas eu acho que não tenho fé, mas eu sou calvinista. Vai para o inferno. Não, mas eu acho que a graça, essa graça preciosa e esta graça irresistível de Armínio me salva. Vai para o inferno. A Bíblia é Bíblia. A Bíblia não tem pactos, nem aliança com Calvino, nem com Armínio, nem com Lutero. A Bíblia é a palavra de Deus. Ou você vive pela palavra de Deus, ou você morre sem a palavra de Deus. Simples assim, irmãos. O que a Bíblia está falando, ela está falando para a sua salvação. E aí só nos resta crer, aceitá-lo e consagrar-nos, ou nos consagrar integralmente a Ele, porque Ele se consagrou integralmente a cada um de nós. E talvez isto nos arremeta para duas passagens bíblicas. Eu não quero ser muito longo, já sendo. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observareis, diz o Senhor. Ezequiel 36, 26 a 27. Isso deve ser feito, pois Jesus morreu, e a morte de Jesus é o selo do pacto para com cada um de nós, para com Deus, mostrando que de fato a parte dele foi cumprida. E o versículo 25, aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados de todos os vossos pecados e de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, diz o Senhor. É o que a palavra de Deus está falando. Então isto deve ser feito, pois Cristo cumpriu a sua parte. A parte que nos justifica, Cristo cumpriu, do sacrifício, Cristo cumpriu. A parte que nos justifica, o Pai cumpriu. Você está aqui. Tem fé para ir para o céu? Tem fé para compreender que a ceia não é só alguma coisa litúrgica, mas é para relembrar tudo aquilo que a graça fez por nós, ou o conceito da graça, ou o pacto da aliança de Cristo pelo seu sangue fez por cada um de nós? Amém? Fechando, é por isto, pelo precioso sangue de Jesus, nós nos humilhamos perante Deus, clamando por suas promessas, certos de que o seu alto e sublime trono
Deus sempre está ali para nos ouvir. O precioso sangue de Jesus nos purificou. Você já recebeu o perdão dos seus pecados através do sangue de Jesus. Você já tem a capacidade de poder cogitar acerca de coisas que você não podia cogitar porque você era escravo. Você tem plena liberdade. E a liberdade que eu diria maior que todos têm é de voltar para o Senhor. É de estar nos pés do Senhor. É de se consagrar dia a dia na presença de Deus, sabendo que aquele que foi fiel até a morte, o foi por mim, por nós, por cada um dos que estão presentes. Não pelo que eu sou, nem pelo que eu acho. Fé cristã não é ideologia, é fé cristã. Salvação é pelo sangue de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe rica e abundantemente